Tem pessoas que só reavaliam seu modo de viver em situações extremas, como por exemplo, em uma doença grave, sequestro ou qualquer situação que revele a fragilidade da vida. A morte das pessoas que amamos e a iminência de nossa própria morte estimulam a crença a respeito da imortalidade ou algum tipo de continuidade da vida, como a reencarnação. Por isso, a fé religiosa ameniza o temor diante do desconhecido. Sendo assim, a angústia da morte leva à crença no sobrenatural. Em todos os tempos, a morte se apresenta como enigma. Admiti-la como um acontecimento inevitável pode nos levar à reflexão ética sobre como devemos viver. Vejamos como a pensaram alguns filósofos, Sócrates e Platão. O diálogo de Platão, Fédon, ou da imortalidade da alma, relata os momentos derradeiros da vida de Sócrates, enquanto Sócrates aguarda a taça de cicuta. Em meio à emoção de todos, contrasta a serenidade do mestre, a tal ponto que Fédon, um dos discípulos, afirma não poder sentir compaixão, pois, diante de sua presença, via um homem feliz. É bem verdade que Sócrates não tem tanta certeza sobre o que diz a respeito do que viria após a morte, mas afirma a vantagem de aceitar as crenças vigentes e permanecer confiante sobre o destino da alma quando se vive conforme os valores da temperança, da justiça, da coragem, da liberdade e da verdade. Em outro diálogo de Platão, a defesa de Sócrates, a última palavra do filósofo é a seguinte: é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vós? É segredo para todos, exceto para a divindade. Epicuro não teme a morte. Para Epicuro, 341-270 a.C., a morte nada significa, pois ela não existe para os vivos, e os mortos não estão mais aqui para explicá-la. De fato, quando pensamos em nossa própria morte, podemos nos imaginar mortos, mas não sabemos o que é a experiência da morte. O filósofo lamenta que a maioria das pessoas fuja da morte como se fosse o maior dos males, mas para ele não há vantagem alguma em viver eternamente. Mais do que ter a alma imortal, vale a maneira pela qual escolhemos viver, e completa. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Heidegger, o ser para a morte. Para Heidegger, o ser como possibilidade, como projeto, nos introduz na temporalidade. Isso não significa apenas ter um passado e um futuro em que os momentos se sucedem passivamente uns aos outros, mas sim que a existência é este ato de se projetar no futuro, ao mesmo tempo que transcende o passado. O existir humano consiste no lançar-se contínuas possibilidades, entre as quais justamente a situação limite da morte. Esse fato inescapável do ser para a morte provoca angústia por lançar-nos diante do nada, ou seja, do não sentido da existência.